E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtland se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar sobre o 10º presidente da Igreja Sud, Joseph Fielding Smith. Pois é, ele viveu quase 100 aninhos aí, né? 1876 até 1972, quase virou centenário, né? Ele foi aí alvo de algumas críticas, né? Então teve algumas polêmicas sobre ele que a gente vai citar. Uma dessas polêmicas, ela envolve a questão do criacionismo e da evolução das espécies, né? Então ele não só não acreditava na evolução das espécies, o que é normal, né, para um religioso, como ele pegava bem pesado sobre essa questão, né? Então não era só porque, por exemplo, teve alguns presidentes que até tentavam conciliar as duas ideias. Não, peraí, não tem ninguém errado, talvez a gente consiga encaixar essa ideia aqui, né, na nossa ideia, e daí fica super legal para todo mundo. Quem trabalhava com isso era o B.H. Roberts, que a gente já conhece, também o James E. Talmage. Poxa, talvez, né, a criação aconteceu de uma forma em que se encaixe na evolução, né? Vamos dar uma estudada nisso, quem sabe. Joseph Fielding Smith? Não, né? Tanto que tem uma frase dele ali em Doutrinas de Salvação, volume 1, página 143. Ele diz assim: a evolução é uma das falsas doutrinas do diabo. Olha só, né? Pesado. Outra polêmica sobre ele é a questão racial, né? Então ele também manteve essa restrição racial. Os negros não podem ter o sacerdócio, não podem fazer as investiduras, ir para o templo, né? Essas coisas. Ele manteve isso. Tanto que, né, ele faleceu em 1972, quando que tiraram essa restrição racial? 1978. Pois é, então 6 anos aí depois do falecimento dele. A gente pode dizer que o Fielding ele era uma pessoa bem tradicional, né, bem conservador. Então ele quis manter essa exclusão racial, inclusive tem uma fala dele ali no The Way to Perfection, de 1931, então ele ainda não era presidente, né, mas era do Quórum dos 12. Na página 101 ele falou assim: é o decreto do Senhor que o sacerdócio não será dado aos descendentes de Caim até que chegue o tempo determinado por ele com E maiúsculo. E ainda falando sobre esse conservadorismo, ele entrou em algum conflito, sim, ali com o B.H. Roberts, né, que o B.H. Roberts já tinha uma visão. A gente já viu em alguns outros episódios que ele tinha uma visão, questionar, analisar, enquanto o Fielding não gosta disso. James E. Talmage também gostava de checar, né, dar uma adaptada. Então eles acabaram entrando em um conflito ali com o presidente da igreja, aí, o Fielding Smith. Então, por exemplo, o B.H. Roberts levantava essa questão assim: poxa, a gente vê, né, alguns vestígios de que tem ossos humanos de antes de Adão, né? Porque Adão é 7.000 anos atrás, 7.000 anos atrás. E tem vestígio aí de corpo mais antigo que isso. Então a gente talvez tenha que dar uma reestudada, uma avaliada nessas possibilidades. Né? O Fielding entrou num conflito aí com o Roberts por causa dessa ideia. Tanto que o Joseph Fielding Smith, sobre isso,
ele falou assim, lá no Doutrina e Salvação, volume 1, página 121, ele disse assim: se Adão não foi o primeiro homem, então o evangelho é uma farsa. A ordem divina da salvação está fundada nele. Então essa posição aí do Fielding de ou tudo ou nada causava bastante intriga dentro, inclusive da igreja, né? Entre outras lideranças da igreja que não pensavam da mesma forma. Uma outra questão polêmica aí do Fielding é que ele gostava de prever a segunda vinda de Cristo sem prever. Né? É uma estratégia que a gente já sabe que algumas outras pessoas já utilizaram, né, dessa questão. Olha só, ele chega e ele fala assim, poxa, né, vamos dar uma lida aqui exatamente no que ele falou, para a gente não falar besteira. Na conferência de abril de 1936, então, né, 1936, na página 46, Joseph Fielding Smith estava dizendo: não creio que o mundo continuará por muitas décadas antes da vinda do Senhor. Não vejo a humanidade poder suportar muito além do meio do século XX. Olha só. Né? O que é o século XX? Né? 1901 até o ano 2000. Então ele está dizendo que o mundo não ia aguentar muito mais do que a metade do século XX. Então, de 1950 em diante, o mundo não vai aguentar muito além disso, não. Né? Então, não dá uma data, também não diz muito bem o que ia acontecer. Na verdade, ele tinha essa fala alarmista, né? Então, tipo, ele gostava de fazer alarde sobre, né, catástrofes, grandes catástrofes e tal, mas não dá muito detalhe. Então, não dá detalhe sobre o que vai acontecer, nem quando vai acontecer, mas diz mais ou menos o que vai acontecer quando vai acontecer. E daí é isso, se acontecer eu disse, se não acontecer eu não falei isso. Eu nunca disse isso. Não, eu estou... Disse. Não, não disse. Disse. Não, não disse. Não, não disse. Não, não disse. Né? É uma estratégia boa. E uma outra questão aí ainda sobre ele é que ele não gostava de mudança mesmo, né? Então, ele era presidente da igreja numa época meio ruim para ele, né? Sendo tão, né, conservador. Porque nos anos 60, a gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente, teve aquela época dos hippies aí, né? E aconteceu muita coisa, muita mudança cultural dentro dos Estados Unidos. Questão do feminismo, do homossexualismo, que mais que teve? Até da integração racial, né? Foi um movimento aí dessa época também. Só que ele não queria aderir nada. Não tem mudança aqui, não. Não vem comigo, não vem pra mim com essa história de feminismo, homossexualismo, mudança racial, não. Então, durante esse movimento dos anos 60 nos Estados Unidos, o presidente Fielding Smith, ele deixou uma declaração. Tá ali num material da igreja chamado Respostas às Questões do Evangelho, no volume 5, página 174. O presidente Fielding falou assim: a imoralidade, a pornografia, o feminismo radical, os cabelos compridos nos rapazes e as saias curtas nas moças são sinais de apostasia e da vinda do Senhor. Olha só. Aí, ó, colocando a vinda de Jesus Cristo de novo, né, na mesa. Muitas vezes ele via até a modernidade como uma degeneração moral. Mas olha só que engraçado, né? A igreja de Deus, né, que é regida por profetas que recebem revelação e que teoricamente não era para mudar só a doutrina, porque a doutrina de Deus teoricamente era para ser a mesma, né, sempre. Mas a gente vê algumas mudanças, né? Por exemplo, aí, ó, nem muito tempo atrás, 1950, 60, 70, que é a época de Fielding, né, quando ele, como profeta da igreja, dizia que a evolução é uma questão do diabo, né? Foi implantada, essa ideia da evolução foi implantada pelo diabo. Hoje, o posicionamento oficial da igreja, vamos ler aqui o posicionamento da igreja sobre isso hoje. Não há posição oficial contra a evolução. Ué, que mudança de discurso é esse, hein? O manual da BYU de 2020 diz que a igreja não toma posição oficial sobre a evolução e que os membros são livres para aceitá-la ou não. Muitos cientistas SUD trabalham em biologia evolutiva sem conflito institucional.
Tudo bem, essa flexibilidade é importante, mudar as ideias é importante, mas a ideia de que o profeta recebe revelação divina tá me parecendo meio estranho. Bom, vamos falar então um pouco sobre a pessoa de Joseph Fielding Smith, né? Ele veio no lugar de David O. McKay, entrou, né, o presidente Joseph Fielding Smith, e depois dele quem assumiu foi Harold B. Lee, né, 1972. O Fielding ele já era membro do Quórum dos 12 Apóstolos desde os anos 1910, né? 1910 é quando a gente... Aquele videozinho que a gente mostrou em alguns episódios aí é de 1910. Né, aquele vídeo bem antigo da igreja que ele é narrado, pois é. Então imagina, já daquela época ele era membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Foi ordenado apóstolo pelo próprio pai dele, Joseph F. Smith, né? Então ele é filho de Joseph F. Smith, que também foi profeta, presidente da igreja, que era aí sobrinho de Joseph Smith, o criador do mormonismo. Inclusive, quando o Fielding assumiu como presidente mesmo da igreja, quando o David O. McKay faleceu, o Fielding estava com 93 anos, pois é, ele tinha sido o presidente da igreja que assumiu com mais idade, né? Era o cara mais velho a estar assumindo a presidência. O Dallin H. Oaks, ele assumiu agora, acho que ele está com 93 também, né? Tem que ver pelos meses aí quem era mais velho. Bom, pra gente entender um pouquinho a infância e adolescência aí do Fielding, o que acontece? Então ele é filho de Joseph F. Smith, nem era da primeira esposa, que Joseph F. Smith tinha um monte de esposa plural, né? Mas também não era o primeiro filho homem que ele teve. O que acontece? Quando ele tinha 2 anos de idade, teve aquela lei do governo de que iam caçar os membros da igreja por conta dessa poligamia, que eles não estavam cumprindo com as regras do país. O pai dele, então, teve que, né, alguns membros da igreja foram presos, outros tiveram que fugir, o pai dele fugiu, né, então quando ele tinha 2 anos de idade. Como o pai dele tinha muita documentação aí, que se caísse nas mãos do governo ia dar muito ruim, ele fugiu para as Ilhas Sandwich, né, as Ilhas Sandwich, na verdade, hoje em dia se chama Havaí, né, então o Fielding ele acabou ficando sem a presença do pai aí, né, um bom tempo da vida dele, né? O pai dele foi lá para Havaí, ele acabou ficando em Salt Lake, né, junto com as outras mães, né? Então as esposas plurais de Joseph F. Smith estavam por ali também na região. Então Joseph Fielding Smith, ele casou com a sua primeira esposa, Louie Emily Shirliffe. Eles tiveram alguns filhos, no parto do 3º filho ela acabou falecendo. Então ele acabou casando com a sua segunda esposa, então, que era Ethel Georgina Reynolds. Ela era filha de um cara importante aí da igreja, o George Reynolds. Aí com ela eles tiveram um bocado de filho, né? 4 meninas, 5 meninos. Inclusive a filha mais nova dele, a Amélia, ela se casou com o Bruce R. Macon. Depois de alguns anos, a Ethel, né, essa segunda esposa dele, ela teve uma hemorragia cerebral, né, e ela tinha designado pro velório dela que uma mulher cantasse, né, uma mulher específica. Ela falou, tipo, eu quero muito que a Jessie Ella Evans cante no meu funeral. E isso aconteceu. A Jessie Ella Evans cantou no funeral dela, e também depois ficou noiva, né, do viúvo. Então a Jessie foi a 3ª esposa do Fielding Smith. Quem realizou esse casamento aí foi o Heber J. Grant, o presidente da igreja. E olha que engraçado, lembra que eu citei aí que o Fielding ele escrevia alguns livros, né? Então ele ingressou como historiador da igreja. Ele também, depois ele virou presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, enquanto David O. McKay era o presidente da igreja. E o David O. McKay falou, cara, não gostei desse teu livro não, você está falando aí, pegando muito pesado nessa questão da evolução, né, e do criacionismo, e esse material aí que você escreveu não vai ser considerado pela igreja não vai ser considerado oficial da igreja não. Só que, olha só como é que é engraçado, né, a questão da revelação divina, né, o Fielding Smith, ele era presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e então ele tinha uma parcela grande aí de influência no Quórum dos 12.
Então acabou que por conta dessa influência, né, o livro dele foi considerado. Né? Olha que engraçado, né, o jeito que Deus age. O profeta, presidente e revelador da igreja diz que não, né? Outro diz que sim, e daí se mais diz que sim, é sim. Inclusive, ele é aquele presidente que a gente falou lá no episódio sobre a viagem do homem à Lua, né? Então teve ali em 1961, em uma conferência que ele estava fazendo lá no Havaí, em que ele falou sobre essa viagem do homem à Lua. Né? Ele disse assim: jamais levaremos um homem ao espaço. Essa terra é a esfera do homem e nunca foi pretendido que ele se afastasse dela. A Lua é um planeta superior à Terra e nunca foi pretendido que o homem fosse para lá. Podem anotar em seus livros que isso jamais acontecerá. E a gente já falou sobre isso, né? Acabou que o homem foi para o espaço, foi para a Lua. E aí, presidente revelador, complicado. Anterior a essa fala, ele já tinha dito que não era permitido pelo Senhor que o homem tivesse a capacidade de criar tal máquina, né, que conseguisse tirar o homem da Terra. Não, o Senhor não vai permitir isso. E acabou que, né, depois que o homem foi para a Lua, né, a imprensa chegou junto do Fielding Smith, né, perguntando: e aí, presidente Sud, revelador da igreja, que está em contato com Deus direto? E aí, aquela fala que você disse lá, que o homem não ia conseguir ir para a Lua, não ia conseguir ir para o espaço, né, que não ia conseguir criar nenhuma máquina, como é que fica? Né? Então o Fielding respondeu: bem, eu estava errado, não estava? Lembrando que teve uma outra polêmica aí, né? O Rugby Brown, lembra? Ele tinha um posicionamento firme sobre essa questão racial. Ele não concordava mesmo que tinha que continuar mantendo essa restrição. E ele fez um levante ali entre os apóstolos, só que, né, a presidência da igreja não gostou. Então, quando chegou a vez aí do Fielding Smith virar presidente da igreja, ele tirou o Rugby Brown, né, da primeira presidência, não escolheu ele como conselheiro, né? Então, no lugar, ele escolheu o Harold Billy e o N. Eldon Turner, né, como conselheiros. E o que acontece, né? Ele estava com 93 quando ele virou presidente da igreja. Então, ele não tinha a mesma capacidade que um cara mais novo para poder presidir a igreja. Então, acabou que muitas das decisões e ações foram tomadas pelos conselheiros dele. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nos vídeos que eu encontrei, consegui traduzir algumas informações aí sobre a vida de Joseph Fielding Smith. Vamos dar uma olhadinha, um vídeo aí de 1978, né, sobre os presidentes da Igreja Sud. E filho do presidente Joseph F. Smith e de Julina Lampson Smith. Joseph Fielding Smith nasceu nesta casa em 19 de julho, no ano do centenário dos Estados Unidos, 1876, quase à sombra do templo de Salt Lake, que então estava em construção. Naquela época, Brigham Young era o presidente da igreja. Todas as crianças da família Smith foram instruídas nos princípios do Evangelho e se alegravam nos momentos em que seu pai podia ensiná-las pessoalmente. O próprio Joseph Fielding recordou: entre as minhas lembranças mais queridas estão as horas que passei ao lado dele discutindo princípios do Evangelho e recebendo instrução como só ele sabia dar. Dessa forma, o alicerce do meu próprio conhecimento foi estabelecido na verdade. O jovem Joseph Fielding aprendeu a importância do trabalho árduo na fazenda da família no condado de Salt Lake. Ele também auxiliava sua mãe, que era parteira licenciada em suas viagens. Ele disse: lembro-me de levantar no meio da noite e arrear o cavalo. Depois, eu levava minha mãe até a casa de uma gestante, para que ela pudesse atuar como parteira. Eu ficava sentado na charrete esperando. Eu me perguntava por que os bebês nasciam com tanta frequência no meio da noite. A infância de Joseph foi repleta de atividades típicas de meninos e esportes. Ele gostava especialmente de beisebol. Ele também se tornou um especialista em handball, um jogo que só abandonou aos 65 anos, e ainda assim apenas por insistência do médico. Ele disse que desistir do handball foi uma das coisas mais difíceis que já fez. Ele também gostava de ler desde muito jovem.
Frequentemente, ele apressava suas tarefas na fazenda para poder ir à biblioteca do pai estudar. Seus irmãos lembram que ele frequentemente faltava a um jogo de bola, apenas para ser encontrado no celeiro lendo as Escrituras. Aos 12 anos, ele já havia lido o Livro de Mórmon. Joseph frequentou o Colégio Sud em Salt Lake City por 2 anos após terminar o ensino médio e tinha um trabalho exaustivo como ajudante de caixa na loja de departamentos ZCMI, carregando sacos pesados no setor de atacado de mantimentos. Então, aos 21 anos, ele se casou com Louisa Shirtliff, uma bela jovem que morava na casa dos Smith enquanto frequentava a Universidade de Utah, onde hoje fica a West High School em Salt Lake City. Ele recebeu um chamado missionário para as Ilhas Britânicas apenas 1 ano após o casamento, onde serviu em Nottingham, a terra de Robin Hood e seus alegres companheiros. Os Mormons não eram populares na Inglaterra naquela época, e os élderes às vezes eram atingidos com lama, lixo ou esterco durante as reuniões de rua. Em 1906, ele foi nomeado historiador da igreja. Ele havia adquirido uma experiência valiosa para essa função anteriormente em sua vida, quando trabalhou sem remuneração como secretário de seu pai, que também havia sido historiador da igreja. Pouco depois de sua nomeação para o escritório do historiador da igreja, Louisa faleceu após apenas 10 anos de casamento. Com 2 filhos sem mãe para cuidar, Joseph buscou orientação e inspiração para escolher uma nova companheira. Ele a encontrou no escritório do historiador, uma jovem colega chamada Ethel Reynolds. Em 1901, ela se tornou sua segunda esposa. Durante 30 anos de casamento, eles tiveram 9 filhos, 5 meninos e 4 meninas, totalizando 11 crianças na casa. Seus filhos lembravam que ele nunca usava punição física como forma de disciplina. Um dos filhos descreveu seu método. Ele apenas colocava as 2 mãos em nossos ombros, olhava em nossos olhos e dizia: "Eu gostaria que meus filhinhos fossem bons", e nós entendíamos o recado. Em abril de 1910, Joseph Fielding Smith foi nomeado para o Conselho dos 12, sendo ordenado por seu pai, o presidente Joseph F. Smith. Isso marcou o cumprimento de uma promessa em sua bênção patriarcal. Como autoridade geral, ele viajou extensivamente. Enquanto visitava missões na Europa, imediatamente antes do início da Segunda Guerra Mundial, ele foi solicitado a estender sua estadia para supervisionar a evacuação dos missionários da Europa. Apesar de todas as suas viagens e responsabilidades, Joseph Fielding Smith ainda encontrava tempo para fazer uma contribuição significativa aos escritos do Evangelho. Ele foi um escritor prolífico e é considerado um dos grandes escritores de escrituras da igreja. Ele ajudou a compilar a história do Diário da Igreja, editou os ensinamentos do profeta Joseph Smith e escreveu 25 livros, digitando muitos dos manuscritos ele mesmo. Ruby Egbert, sua secretária por mais de 52 anos, comentou sobre ele: "Ele raramente deixa que outros façam o que ele mesmo pode fazer." Por muitos anos, ele respondeu perguntas sobre o Evangelho em uma coluna mensal na The Improvement Era. As colunas foram posteriormente compiladas em 5 volumes. Em janeiro de 1938, ele se casou com Jessie Evans. Jessie havia sido cantora de ópera e concerto e era solista no coro do tabernáculo. Quando David O. McKay se tornou presidente da igreja em 1951, Joseph Fielding Smith foi sustentado como presidente do Quórum dos 12. Depois, em 1965, ele foi escolhido como conselheiro do presidente McKay e serviu na primeira presidência até se tornar presidente da igreja em 1970, aos 93 anos de idade. Nunca antes um presidente havia assumido o cargo em idade tão avançada. O presidente Smith foi o último presidente a ter uma ligação direta com os primeiros líderes da igreja restaurada. Seus sermões continham relatos em primeira mão de suas experiências com esses pioneiros do Evangelho. Ele poderia ser ouvido dizendo, ao introduzir uma citação: "Quero ler algo que ouvi o presidente Woodruff dizer."
Muitas mudanças significativas e essenciais nos programas da igreja ocorreram durante sua presidência. 3 novas revistas centradas no sacerdócio começaram a ser publicadas, substituindo várias publicações que representaram a igreja por anos, incluindo a Millennial Star, que vinha sendo publicada na Inglaterra desde 1840. A membresia da igreja atingiu um marco histórico em 1971, com 3 milhões de membros, e continuou a crescer tão rapidamente que se tornou necessário encerrar as chamadas atividades de toda a igreja e dar maior ênfase às atividades de estaca, regionais e diária. A primeira conferência diária foi realizada em Manchester, Inglaterra, em agosto de 1971, com o presidente Smith presidindo. A partir dessa conferência, outras conferências diárias surgiram em todo o mundo. A obra do templo continuou a crescer rapidamente, com o presidente Smith presidindo a dedicação do templo de Ogden e do templo de Provo. Ele deu ênfase renovada à tradição da noite de lar em família da igreja, designando as noites de segunda-feira como a noite de lar em família em toda a igreja. Ele determinou o fechamento de todos os templos e interrompeu as atividades da igreja nessa noite. Prometo a vocês que ao reunir seus filhos toda semana para crescerem no conhecimento do Evangelho e cultivarem o espírito de amor e unidade familiar, vocês se fortalecerão mutuamente contra falsos ensinamentos e a iniquidade. Outros... O presidente Smith foi, de fato, um homem que deu exemplo de progresso e de edificação do reino do Senhor. Em sua vida pública, ele era intenso e sério, pois para ele, pregar o evangelho era algo muito sério. Alguns até o descreveram como austero por causa de sua postura intransigente em defesa da verdade e sua ocasional brusquidão ao pregar o evangelho. Sua natureza alegre frequentemente contagiava aqueles ao seu redor, especialmente quando falava com os jovens. Jessie Evan Smith certa vez encerrou um programa de fireside para jovens com um belo solo vocal. Em seguida, ela insinuou que o presidente poderia se juntar a ela em um dueto. Vou tentar conseguir um dueto com ele. Eles estão perguntando se eu vou me juntar à irmã Smith para fazer um dueto. Se eu respondesse honestamente, eu diria que não acredito. Mas se vocês insistirem... vou fazer o melhor que eu puder. Vai ser um dueto. Perdão? Agora deixe-me responder a isso. No que me diz respeito, é um faça você mesmo. Se eu te conhecesse de verdade e você também me conhecesse profundamente... Um de seus biógrafos recordou: lembro-me da minha surpresa certo dia, quando fui ao seu escritório. Sua secretária disse: venha até a janela aqui e talvez você consiga vê-lo. Tudo o que consegui ver foi um jato riscando o céu. Você quer dizer que ele está naquele avião? Ah, sim. Ele gosta muito de voar. Diz que isso o relaxa. Não resisti e fui até o aeroporto para estar lá quando ele pousasse. O presidente Smith subiu. Isso foi maravilhoso, ele disse. É o mais perto do céu que posso chegar neste momento. E glorio-me grandemente no conhecimento seguro que tenho em minha alma, em meu coração e em minha mente de sua verdade e divindade. Meus queridos irmãos e irmãs, damos as mais calorosas boas-vindas a todos vocês que estão presentes aqui conosco, bem como a todos aqueles que nos ouvem e assistem, seja pelo rádio, pela televisão ou por outros meios de comunicação. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo sobre Joseph Fielding Smith. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.